De volta com Rede Família Esporte, vamos falar agora de cinema. No cinema, a Rede Família voltou com força total. Todos os dias, o especial de cinema às 9 da noite. Hoje, a exibição será às 10 da noite, um pouco mais tarde, por conta da classificação do filme. Hoje, o filme Fugitivos do Espaço, uma missão secreta do governo em um planeta muito distante para recuperar um pacote secreto. É um filme dos bons, hein? Você não pode perder. É hoje, às 10 da noite, Fugitivos do Espaço, no especial de cinema, aqui na Rede Família de televisão. Ontem eu acompanhei o filme, né, um filme muito legal do Thor. Eu não havia assistido esse filme do Thor. Gostei ontem do filme Thor, e a Rede Família adquirindo esses pacotes de filmes. Filmes bons. Esse deve ser muito bom. Aliás, poderia, nesse Fugitivos para o Espaço, colocar algumas pessoas que a gente conhece, que governam a nação, e vaza! O Kleber já falou que quer mandar o Tevez para lá, pro espaço, né? Já falou, Fugitivos do Espaço, ele quer mandar o Tevez para lá. Não sei se vai conseguir, mas o Tevez tá meio relutante para isso, né? Ele tentou fazer alguma coisa com o Tevez na última semana, colocando o Tevez no avião no paraquedas, mas ele tentou sabotar o paraquedas para não abrir, mas não teve jeito, rapaz. Não dá, o homem tem 7 vidas. O disco argentino aqui tem 14, o Tevez tem 14, não é 7. São 14 vidas. Que tudo do jeito o Kleber tá querendo mandar embora, mas não vai dar. Já tentaram até colocar ele naquela cadeirinha que o padre morreu no mar. Lembra? Do balão? Do balão. Ah, do balão. Encheu de balão de manda para Buenos Aires. Mas que a situação é tão complicada que o vento que sopra de Buenos Aires para cá, de Argentina para cá, é tão grande que vai trazer o argentino de volta. Não vai ter jeito. Que fase. Que fase que tá isso aí. E agora o giro esportivo. Não tem terremoto. Não tem. Na Argentina não tem terremoto. Não. Os fatos que são notícias no Brasil e no mundo, você acompanha agora no Rede Família Esporte. A goleada histórica por 7-3 para o Vitória e a consequente demissão do Bahia ainda deixa feridas no técnico Joel Santana, que optou pelo silêncio nas últimas semanas. O treinador passou os últimos 20 dias sem dar declarações e demonstrou sua decepção com a saída da equipe, no qual conquistou os estaduais de 94 e 99, mas se conteve para poupar o clube de mais críticas. Ele se prepara para dar a volta por cima e diz que seu bom relacionamento no mundo da bola o ajudará no próximo desafio. Pela NBA, 2 jogadores de peso anunciaram nos últimos dias a aposentadoria. O ala Grant Hill, de 40 anos, atuava no Los Angeles Clippers. Defendeu ainda o Phoenix Suns por 4 anos consecutivos. Hill atuava na NBA desde 94. Outro jogador a anunciar a aposentadoria foi o veterano armador Jason Kidd, também aos 40 anos de idade. O jogador passou por Dallas Mavericks, Phoenix Suns, New Jersey Nets e encerrou sua carreira após defender o New York Knicks. E mais NBA. LeBron James e Wade dão um show e Heat vai à final da NBA pelo 3º ano seguido. No jogo 7, diante do Indiana Pacers, Kings James foi o cestinha. Dwyane Wade enfim aparece e Miami Heat, atual campeão, pega o San Antonio Spurs do argentino Ginobili na decisão. O primeiro duelo dos playoffs da final acontece nessa quinta, às 10 horas da noite. E liberado pelo Bayern de Munique na última quinta-feira, Luiz Gustavo assistiu da concentração da seleção o título do Bayern de Munique na Copa da Alemanha. No domingo, ele foi a principal surpresa do técnico Luiz Felipe Scolari e começou como titular diante da Inglaterra. Elogiado por Felipão, deve ser mantido entre os titulares diante da França no próximo domingo na Arena do Grêmio. Ô, Nandão, o que você achou do Luiz Gustavo? Foi tão bem assim, a ponto do Felipão elogiá-lo tanto assim? Fizeram média, né? Eu também achei. Uma resposta ao Bayern, nós colocamos o cara. E quem que deu a entrevista coletiva na segunda? Ele. Ele foi convocado para dar a entrevista coletiva. Quer dizer, tudo, né, para mostrar pro Bayern, nós utilizamos o seu jogador. Aí os caras na concentração, vendo o time dele ser campeão, e eles não saíram na foto. Será que eles estavam xingando o Felipão ou não? Nossa. CBF? Por dentro? Imagina, não? Você acha? Mas não foi tão bem assim, não. Não foi para tudo isso. Eu também achei, a ponto de mantê-lo como titular da seleção. Média. Eu também acho que é média. Estão fazendo uma médiazinha ali com o Bayern de Munique. Não é para tanto. Eu acho que um jogador que poderia ganhar oportunidade é o Dante. O Dante, zagueiro. Eu acho que está muito superior. E outra, o treinadorzinho ali,
né? O babaca lá, que é um idiota de 4 costados. Eu me canso de falar isso, que ontem, o que ele fez com o repórter, não sei se o senhor viu ontem. Ontem eu não vi. Então. Isso não se faz, né? Um cara ridículo. Uma Eu coisa não vi, absurda, é ridículo o cara. O cara técnico de seleção brasileira e se submeter a um ridículo do jeito que ele é. Por isso que eu falo que eu torço contra mesmo e pronto. E ninguém me fala o contrário, porque eu vou torcer contra. Enquanto tiver Luiz Felipe Scolari, no treinador da seleção brasileira, eu sou anti-seleção brasileira, infelizmente. Mas eu sou, fazer o quê? Não, qualquer outro treinador torceria a favor, mas não, enquanto tiver Luiz Felipe Scolari, eu torço contra. Eu não me empolgo mais com a seleção. Quando ela voltar a ser brasileira, é verdade. Aí eu volto a torcer. Mas vai ser difícil, então. Torcer aquele sentimento de paixão que a gente tinha lógico, pela seleção, de ficar ansioso. Viu? Você não tem noção como que era antigamente. Você tinha ansiedade de ver os jogos da seleção. Você falava que ia jogar a seleção brasileira, você ficava aquela ansiedade, aquele nervosismo. Você contava os dias para assistir a seleção. Hoje, isso acabou. Imagina, acabou, não tem mais esse... Pelo menos para mim acabou. Para mim também, acho que para muitos acabou também. E acho que esse sentimento que eu estou expressando agora é o sentimento de muitos outros torcedores também, que acompanharam outras seleções e que hoje veem na figura de um treinador como esse, que sem preparo nenhum. Ele acabou de afundar o Palmeiras na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha o que ele fez com o Palmeiras, cara. E aí é convidado para ser o técnico da seleção brasileira quando tem outros treinadores muito mais capacitados do que ele, que poderiam ter convocado jogadores que estavam no nível e no momento melhor. Lembrando que a seleção brasileira é momento, pessoal, é momento, tá? Muitos jogadores que lá estão hoje disputando, em seus clubes não vivem bons momentos. Isso é interessante a gente falar sobre isso. Nada me tira da cabeça que aquela reunião do até então presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Ladrão, isso, Ricardo Teixeira, com o Muricy, o Ricardo Teixeira deve ter dito para ele, aqui na seleção é assim, 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 você não pode fazer isso. Verdade. O Muricy falou assim, muito obrigado, tô fora. Eu também acho, concordo porque tem contigo. Personalidade. E uma das coisas que o Mano Menezes saiu também foi por causa disso. Exatamente. Mano Menezes não quis corroborar da atual safadeza que está a CBF. Rogério Ceni. Quer mais injustiça que o Rogério Ceni não ter ido para ser titular da seleção brasileira? Para mim foi uma das maiores injustiças da história do futebol. Quando ele jogava, quando ele estava... Bem, hoje ele está em fim de carreira. Viu? O Rogério fica quieto? Não fica. Ele fala, ele é inteligente. Para ele ter ficado quieto é porque muita coisa acontece ali dentro. É verdade, concordo contigo. Mano Menezes passou pela seleção brasileira e não deixou saudades. Pelo menos no que diz respeito aos resultados conquistados. Hoje, ele está analisando propostas do Brasil e do exterior. Vamos acompanhar. Após ter passado 2 anos e 3 meses à frente do comando da seleção brasileira, entre 2010 e 2012, tendo como resultado mais expressivo a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, o técnico Mano Menezes estava fora do mercado. Agora, o treinador gaúcho volta a ser notícia. Hoje, a versão online do jornal português A Bola publicou que Mano tem vantagem clara a suceder Vitor Pereira no segundo semestre no comando da equipe portuguesa do Porto. Segundo o periódico português, Mano já teria até mesmo viajado a Portugal para estabelecer um primeiro contato com o clube no mês de maio. A publicação ainda cita Rui Vitória, que comanda o Vitória de Guimarães, como concorrente de Mano à vaga no Porto. No Brasil, Mano Menezes é um dos principais nomes cotados para assumir a vaga deixada por Muricy Ramalho no Santos. Nós já havíamos comentado esse interesse do Santos em Mano Menezes, mas acho que o Mano deve preferir sair, né, e ir para Portugal, onde ele vai, até como treinador, vai crescer muito, porque lá eles deixam trabalhar. Lá você consegue desenvolver um trabalho sério. E o Mano Menezes deve também com o picuá cheio daqui do Brasil, ainda mais cercado de CBF, essas coisas, essas falcatruas que a gente vê aqui. Você quer mais caso de Amarília, né, aqui no Sul-Americano? A gente sabe que foi caso mandado, né? O Corinthians até quis retirar o time da Libertadores de América, e aí foi convencido a não fazer isso. Então, largar isso daqui e ir para a Europa mesmo e pronto. Se tivesse oportunidade também até eu iria. Leva junto. Vamos junto. Vamos porque não dá mais. Você é obrigado a conviver com situações como essa. A saber que nós temos uma entidade que comanda o nosso futebol corrupta, uma entidade que usa de princípios antiéticos para movimentar o nosso futebol brasileiro, usa de situações
grotescas, né, com relação à seleção brasileira, com patrocinador, com essas coisas, televisão que manda na seleção brasileira, dono de televisão e de apresentador que tem uma empresa que manipula o jogador, que tem uma outra empresa eu vou falar uma coisa para você, né? Não, dá nojo a gente ver, a gente ficar sabendo essas situações que envolvem o nosso futebol brasileiro. Não precisava ser assim. Uma seleção pentacampeã mundial, né? A seleção brasileira como eu diria, uma certa emissora de TV ter os direitos de só ela... É o fim da conversa. É o fim da picada. Não dá para aceitar isso. A seleção é de todo mundo. Todo mundo é livre para escolher o canal que quer ver os jogos. Concordo contigo. Um dos maiores absurdos, isso aí é da história do futebol. Você não pode. Ela compra a seleção praticamente. Ontem estava marcada a apresentação do Neymar às 1h15. Vocês acham que por que seria 1h15? Por causa da Poderosa. Por causa da Poderosa. E atrasou, bem feito, se ferraram. Mas acabou, eles cortaram o jornal antes. Cortaram o jornal ontem para fazer a apresentação do Neymar ao vivo. Eles têm dinheiro, eles mandam, que é um absurdo isso aí, um monopólio. Eu estava tentando achar essa palavra. Tem dinheiro, vírgula, porque a maioria do dinheiro que entra é do governo, a gente sabe muito bem disso, que deve até as calças, e se não é o governo injetar dinheiro lá dentro, as coisas não funcionam não. Um dos técnicos mais consagrados do mundo no futebol, José Mourinho, nem bem deixou o comando do Real Madrid e acertou a sua volta para o time inglês do Chelsea. Vamos ver. 2 dias depois de deixar o comando do Real Madrid, Mourinho assinou o contrato de 4 anos com o time inglês. José Mourinho, de 50 anos, já comandou o Chelsea entre 2004 e 2007, quando conquistou o campeonato inglês por 2 vezes. A apresentação oficial do técnico está marcada para o próximo dia 10 de junho. Pensa num cara mala esse tal de José Mourinho. Esse eu vou falar pra você, esse é carne de pescoço. Cozida 2 vezes na panela de pressão. O Luxemburgo é coroinha. Esse é mala. Esse eu vou falar uma coisa pra você. Esse merece a música. Vai ser mala assim, lá em Portugal. Eu nunca vi um técnico ser tão mala. E os jogadores não morrem de paixão por ele não, viu? É um cara arrogante, prepotente, ele acha que ele sabe tudo, que ele é o melhor treinador do mundo, não dá muita moral para jogador, então quer dizer, não é aquele cara que é paizão, que é o cara que briga pelos jogadores, não é isso não, é um cara que se possível ele te ferra, se você não jogar na curriolinha dele, o cara, você tá lascado. Marina, vamos comentar alguns... Vamos falar do caso Kevin, então, que a polêmica, que nós já estamos cansados de falar e não tem solução nenhuma, mas o promotor Alfredo Santos é o novo encarregado do caso Kevin. Ele reluta em aceitar a confissão do menor de idade que se apresentou em São Paulo como responsável por disparar o sinalizador que atingiu o garoto de 14 anos de forma fatal na partida entre o São José e o Corinthians pela Copa Libertadores. O promotor disse assim, olha, estamos investigando com base nas leis bolivianas, porque o fato aconteceu em Oruro. Portanto, devemos investigar com base na nossa normativa legal. A burocracia impede o Ministério Público de Oruro de continuar as investigações e dá inveja, né, assim, de forma sátira, a repartição pública brasileira. Ao lado dele, 3 ajudantes. Então, Alfredo Santos trabalha em uma sala atulhada de papéis e com um intenso movimento de pessoas entrando e saindo. E, atualmente, ele cuida de 100 casos de homicídios que devem ser resolvidos. É o que nós falamos, é a sobrecarga e não ter o interesse de resolver a solução de forma rápida. Infelizmente. Isso aí é problema mais... O buraco é mais embaixo, o burocrático, diplomático. Isso, tem coisas aí políticas no meio e os caras estão penando lá. Eu acho que quem fez, quem atirou, quem cometeu o crime deve ser penalizado. Agora, imagine o cara que não tem nada a ver com isso, pô, não foi o cara que nem puxou. Perto os caras estavam, foi mostrada a imagem. Agora, na situação, nem próximo eles estavam. Quem poderia resolver isso facilmente é o companheiro Lula, né? Já que é corintiano, é amigo dos caras lá na Bolívia, porque a Bolívia também é meio de esquerda, né? Podia dar, né? Se der tempo, né? Pelo amor de Deus, se der tempo. Eu quero atrapalhar.
E olha, o advogado ligado à Embaixada Brasileira em La Paz e contratado pela Gaviões da Fiel para defender o grupo preso em Oruro conversou com o promotor nessa semana e disse que a promotoria vai tentar reconhecer a confissão do menor para poder dar andamento no caso, porque senão fica estabelecido, né? E não tem nenhum desfecho. Porque é duro isso, né? Não, já foi provado que não foram eles. E fica nesse impasse todo aí. E o rapaz já confessou, não fui eu que atirei, pronto, as imagens já mostraram. Até as investigações feitas, a aproximação de câmera, tudo mostrou que realmente foi o menino, foi o menino mesmo. muito e ele próximo, confessou que foi ele mesmo. Vai fazer o quê agora? Você tem diante de uma confissão. E aí você quer tapar os olhos e provar que foi os 12 que estão lá. Mas caramba, um sinalizador, 12... É meio complicado, Diz que né? teriam ajudado ele. Que ajudou, já foi provado que não tem nada a ver. Esconder, né? Não tem nada a ver, eles nem próximo do ocorrido estavam. Eles nem sabiam do que estava ocorrendo e foram presos assim. E pegaram aleatoriamente 12 caras lá e falaram, vocês vão... Estão passando por problemas psicológicos, né, na prisão. O cara começa a ficar doido, né? Porque a grande maioria tem família aqui, tem filhos. Claro, pô. O emprego já foi para os cucuia. Então o cara começa a ficar doido lá. Mas você não tenha dúvida, quando esses caras saírem de lá, o processo vai vir bravo. Vai vir bravo. Eu também acho. O julgamento do atleta paralímpico Oscar Pistorius foi adiado. Ele será julgado pela morte da namorada de Pistorius, né? Ele tem 26 anos e era o grande estrela do esporte paralímpico. Vamos ver essa notinha. Pistorius, acusado do assassinato da namorada, foi à corte hoje em Pretória, na África do Sul. Mas a audiência ficou para dia 19 de agosto. Tanto a promotoria quanto a defesa pediram mais tempo para analisar as provas. Os promotores acusam o atleta de crime premeditado pela morte de Yves Steenkamp no último dia 14 de fevereiro. Ele alega que atirou na namorada pensando ser alguém que tivesse invadido a sua casa. Pistorius chegou a ficar preso, mas pagou fiança e foi solto. No ano passado, em Londres, Pistorius se tornou o primeiro atleta com 2 pernas amputadas a participar de uma edição dos Jogos Olímpicos. Como é que é a piadinha Não, que você contou? você tá É fraca. dormindo, é fraca. É fraca. Não, fraca, deixa É ruim. quieto. Como que é? Pistorius matou com a pistola? Pistorius. Pistorius. Essa é muito ruim. É ruim. Essa foi Não fraca. é burro também, não. Não, Burro, o cara, e outra, ele falar no depoimento que confundiu, que achou que o cara estava invadindo a casa e dar um tiro na menina. Que isso? Ô, para. História mal contada. Que história idiota é essa aí, não? Menina bonita. Moça Burro, bonita. burro. Burro 2 vezes, burro. 2 vezes, né? Larga da moça, fala o que quiser. Ciúme, achou que ela tava saindo com... sabe, larga, vai procurar outra. Agora o cara fica aí matando, estragou a vida do cara. O cara tinha uma vida esportiva completa, né? Ídolo lá, né? Ídolo. De repente joga tudo por água abaixo, põe a vida no saco, né? Amarra e joga fora. Bem no fundo do lago, porque não vai fazer o quê um rapaz desse? Vai pra cadeia e vai ficar lá uns 10, 15 anos e depois vai voltar a fazer o quê? Aí não dá mais pra correr, porque aí já não tem mais idade pra isso. E o brasileiro acabou ganhando dele também, né? Já estava ali, acho que meio psicologicamente meio abalado com alguns acontecimentos na vida. E o brasileiro aproveitou e acabou vencendo o Oscar Pistorius. E a justiça lá não é como aqui, né? Então a coisa complica mais. Mas também eu vou falar uma coisa pra você. Pagou fiança, pagou saiu fiança também. E saiu. Também não é tudo isso também, não. Se fala, pessoa, um cara desse que é o único suspeito, já não é pra estar preso um cara desse, uma prisão preventiva, pelo menos? Lógico. Agora o cara paga uma fiança e vai embora e acha que tá tudo certo. Também a gente analisa muitas coisas que acontecem lá fora, mas as coisas também não são tudo isso, não. Marina, vamos comentar mais algum assunto importante? Olha, vamos falar então a respeito do Corinthians, né? Titular das últimas 3 partidas do Corinthians, o lateral direito Edenilson já perdeu a posição no duelo contra o Cruzeiro agora, né? Ele não vai jogar com a volta do Alessandro. No entanto, o jogador também foi vetado por conta de um estiramento no ligamento lateral do joelho direito. A expectativa do departamento médico é que ele só tenha condições de voltar a jogar após o período da Copa das Confederações, que seria em julho
Então também uma longa... Está ótimo, para ele é bom, que vai ter um tempo para curar, né? né? Vai ter um tempo bom para curar. Com isso ele não tem condições de atuar diante do Cruzeiro e nem contra a Portuguesa no sábado. Os 2 jogadores corintianos estão no departamento médico sendo examinados. O Chicão, com lesão muscular na coxa direita, o Guilherme Andrade, que sofreu ruptura do ligamento cruzado, né? Cruzando ali o anterior do joelho direito. Você entende mais disso, né, Guina? Ligamento cruzado. Dessas fraturas, né? Aliás, ligamento cruzado é uma das situações que mais acometem os profissionais, né? Infelizmente, é uma das contusões que é difícil de se curar e quando se tem que passar por uma cirurgia, é realmente 4 a 6 meses de inatividade. Então, dificilmente uma contusão como essa é muito bem vista, né? Não, de contusão nunca... Mas um estiramentozinho, uma lesãozinha mais simples de grau 1 é tranquilo. Agora, quando fala em ligamento cruzado ou posterior, é muito complicado. Mas ele foi bem, contra a ponta ele foi bem. Foi bem. Dura sufoco, né? Por isso não faz gol, né? Difícil fazer gol, né? Tá Nossa, mas foi também um sufoco, ferrolho que a ponta colocou ali também. Um sufoco violento, né? Um sufoco violento. E acabou achando o golzinho lá e o Sheik falou, é pra você, Tite. De presente, né? Bom, e já o meia Renato Augusto, que está fora desde o dia 24 de março, quando sofreu também um estiramento muscular na coxa direita, no duelo contra o Guarani no Paulistão, tem participado dos treinos técnicos e vai ter o retorno agora no duelo contra a Portuguesa no sábado. Já aproveitando para a gente já terminar de falar do Corinthians, né? Falando agora de Jorge Henrique, uma reunião na noite de ontem praticamente definiu o acerto do atacante Jorge Henrique com o Inter de Porto Alegre. Segundo todas as partes, o negócio está muito bem encaminhado e a oficialização dessa informação sai até amanhã, no máximo. E o Jorge Henrique tinha sido afastado, né, por uma série de questões. Ele ganha agora, o Corinthians ganha com ele R$1 milhão. Tá bom, né? Tá bom, O que vocês acham? É ótimo. Para quem prejuízo de graça, né? O prejuízo para o Corinthians foi maior. Também acho. Bem maior. Vamos a mais uma rápida parada do Rede Família Esportes. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais informação logo após os comerciais, rapidinho.